Evangelho segundo João, capítulo 10, até o versículo número 5. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra que lemos aqui. Queremos compreendê-la. Compreender, meu Deus, não somente com o nosso intelecto, raciocínio, mas com o nosso espírito, o nosso coração. Ó Deus, que haja compreensão, que esse coração seja uma terra fértil e que essa palavra possa dar fruto. E para isso, meu Deus, que o Senhor encontre aqui corações assim dispostos. Que o Senhor derrube, meu Deus, toda a barreira de entendimento, o cansaço, a distração. Que o Espírito Santo ministre aqui entre nós. E, ó Deus, usa a minha vida através desse mesmo Espírito, que eu possa ser o teu instrumento. Ó Deus, com misericórdia e graça. Assim nós oramos, Pai, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, pode sentar. Queridos, essa passagem em que Jesus revela, não é, o bom pastor, ela vem logo após a uma situação que foi criada por causa de um milagre que ele, Jesus, fez. Você conhece a história lá no capítulo 9, um cego de nascença, em que houve, não é, aquela discussão, quem teria pecado, ele ou os seus pais, para que nascesse cego. E Jesus cospe no chão, faz com a sua saliva um lodo, aplica nos seus olhos. E após esse milagre, há ali uma confusão com os fariseus, porque Jesus curou um homem no sábado. E ali começa toda a confusão, os fariseus começam a interrogar o que fora cego, a sua família, não é? Começa ali meio que um debate, um bate-boca, inclusive entre o curado e os fariseus, e eles, não é? No final, eles o expulsam, não é? A confusão é tamanha que acaba, né, esse episódio com o homem sendo expulso, excomungado pelos fariseus. E olhando para esse episódio, vem muito à cabeça, né, o comportamento que hoje, inclusive, tem acontecido, não mais com os fariseus, mas talvez aí com os novos fariseus, né, porque em até igrejas as pessoas têm sido excomungadas. Não sei se você teve o desprazer de ver nessa semana uma pastora, né? Pastora entre aspas, né? Uma pastora aí dizendo que tais e tais pessoas que não pertenciam à corrente ideológica ou tenham apoiado fulano ou beltrano, que não pedissem mais a ela oração pelas crianças nas UTIs, pelas crianças enfermas, né? E aí eu olho para isso e penso assim, bom, ela praticou, não é, exatamente o que fizeram os fariseus. Alguém ouvindo isso e pensando assim, bom, eu não me enquadro nesse grupo que ela está dizendo, o que eu posso fazer então? Eu estou sendo sacado, né? Uma vez que me é dito por um líder que Deus não vai ouvir a minha oração porque eu apoio A ou B, então eu tenho que sair daqui e ir procurar outro aprisco. Não é? É o que muitos devem ter pensado ouvindo a palavra dela. E aqui nesse episódio acontece exatamente o mesmo. Um homem curado que tem um encontro com Jesus,
e acaba sendo excomungado. E nós vamos ver que esse homem também estava forçado, vamos dizer assim, a procurar outro aprisco, mas ele encontra Jesus. Nesse momento em que Jesus se revela como o bom pastor. E isso fala muito ao meu coração, porque Jesus revela naquele momento o Deus que muitos deles desconheciam. Apesar, né, de o próprio homem, quando discute com os fariseus, fala para eles que Deus não atende a pecadores, não é? Enfim, dá ali para eles um pequeno discurso de alguma sabedoria que ele tinha, limitada a respeito de Deus, porque os grandes conhecedores eram os fariseus, né? Os escribas, os doutos na lei, e eles então ficam revoltados com o homem. Quem é você para me dar lição? Não é? Some daqui, sai daqui porque você não se encaixa no nosso grupo. E aí hoje nós também temos visto, porque muitas pessoas também desconhecem o Deus que se revela como o bom pastor. Não é um Deus como a pastora disse, em que como se ela tivesse o direito de se apropriar da oração para um determinado grupo. Quando nós olhamos para a Bíblia, e em vários episódios, inclusive uma passagem memorável, que é a do fariseu e do escriba, orando ali, né, no templo, e o escriba orava, né, como quem fosse, né, o merecedor, né, perdão, era um publicano, um fariseu e um publicano, como se o fariseu fosse o digno, o merecedor, como se ele poderia estar ali orando. Ao que Jesus diz que quem sai justificado é exatamente o publicano, aquele em que a sociedade religiosa dizia que ele estava excomungado, estava separado. Então, as pessoas não conhecem o Deus, o bom pastor. Não conhecem, e por isso, irmãos, muitos acabam por aí procurando outros apriscos, procurando outros lugares, acabam sendo largados ao léu, né, desprotegidos, como Jesus mesmo os via, como ovelhas aflitas e exaustas que não têm pastor. E assim, irmãos, é esse o retrato que Jesus encontra ali, logo após esse milagre que ele faz, mas ele se revela então a esse homem e aos fariseus que ali estavam também, porque tanto naquela época como muitos hoje ainda não conhecem o bom pastor. Muitos ainda têm uma ideia equivocada de quem é Deus. Eles acreditavam que Deus, né, era alguém muito zeloso e que puniria os pecadores, ao passo que Jesus, quando se apresenta, o Emanuel, Deus conosco, vai comer entre eles, vai estar ali no meio deles, não é? Pregando o Evangelho. Então, ainda há necessidade de conhecer esse bom pastor, porque conhecê-lo, irmãos, é fundamental, porque é necessário que você se sinta cuidado e valorizado, que você entenda que ele tem um cuidado com você. Ainda no capítulo 10, no verso 6, Jesus diz assim, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus quer explicar quem é o bom pastor e dá essa parábola, mas eles ali não entenderam. Então, irmãos, é necessário que você entenda, que eu entenda quem é esse bom pastor, e ele vai, nos versículos seguintes, ele vai explicar ele mesmo a parábola que ele contou. Então, dando continuidade no verso 7, vamos ver que Jesus explica que ele é a porta. Ele no início diz, não é, que o que não entra pela porta no aprisco. E aí no 7 ele diz, Jesus, pois, lhes afirmou de novo,
em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele então se revela como a porta. Ele está explicando a parábola. Começa a revelação do bom pastor. Porque Jesus é o único caminho que leva à salvação. Amém? Lá no Evangelho, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho que leva à salvação. É a única porta, a porta estreita, que ele mesmo disse. Há uma porta larga e espaçosa que leva à perdição, mas há uma estreita que leva à salvação. E ele diz aqui, eu sou a porta das ovelhas. Então ele é o único que pode propiciar o descanso para os abatidos e oprimidos de espírito. Esses que estão enquadrados hoje, talvez até em muitas igrejas, esses que estão se sentindo como excomungados, ou aqueles lá naquele momento que se sentiam oprimidos pelos fariseus, que colocavam fardos pesados sobre todos, mas o deles, nem com o dedo mindinho o tiravam. Esses são os que Jesus traz o descanso. Como ele mesmo diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus, então, é o único que pode trazer esse descanso. Por isso ele se revela ali para aquele homem, exatamente naquele momento que acabara de acontecer esse sai daqui, essa separação, essa expulsão, a tentativa de pôr sobre ele o jugo, o homem que havia sido curado. Então, os fariseus tentam colocar sobre ele o jugo novamente. Veja aí João 9, no versículo 34. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Exatamente aqui, nesse momento, Jesus se revela ao cego. Por quê? Jesus identifica que alguém está tirando do aprisco, colocando do lado de fora, todo ali sensível aos perigos, aos ladrões, aos salteadores, ali indefeso. Jesus identifica isso e eles tentam, então, colocar de novo sobre ele o jugo do pecado, algo que Jesus veio tirar, e eles colocam novamente sobre ele e assim tentam expulsá-lo. Então Jesus, naquele momento exato, ele dá a mensagem de que todo aquele que tentar excomungar alguém do seu rebanho, ou alguém tirar alguma ovelha do seu aprisco, ele está pronto, vigilante. Imediatamente após, ele está ali para se revelar. Porque ele sabe o cuidado que ele tem, a responsabilidade que ele tem com cada uma das suas ovelhas. E a esses, aos fariseus, foi quem Jesus se referiu sobre os ladrões. Ele conta a parábola, mas nela está se referindo aos fariseus, a esses que tentam colocar julgos nas pessoas novamente. Esses do passado, mas há os que hoje ainda estão novamente aparecendo. São os do neofarisaísmo, aqueles que ainda, com o passar do tempo, criando para si um evangelho próprio, uma interpretação particular, ou se apropriando das bênçãos do reino, como se dissessem apenas na nossa denominação e no meu ministério vocês têm acesso à misericórdia e à graça de Deus. Então, aquele que não se enquadra isso, fora.
Aquele que não se enquadra, saia desse aprisco e fique aí do lado de fora, não é? Na mão dos malfeitores. Mas Jesus está ali para alertar e se revelar como o bom pastor. Veja aí no verso 8 que Jesus disse: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Querido, o alerta hoje é para que você não dê ouvidos aos ladrões e aos salteadores. Não dê ouvidos àqueles que, por algum motivo, tentam tirar você, não é, do convívio ou da comunhão com o Senhor Jesus, tentam convencer você de que você não é digno da misericórdia de Deus. Eu fiquei pensando, não sei se alguns irmãos aqui estiveram no culto jovem que nós tivemos no início de novembro. Ouvimos uma palavra do pastor em que ele trazia uma ilustração de que Jesus esteve sempre disponível a construir pontes, a construir relacionamentos. Por isso ele esteve junto das prostitutas, junto dos publicanos, junto dos malfeitores, porque ele queria construir a ponte, religar essas pessoas novamente a Deus. Mas hoje parece que vemos um movimento de que nós precisamos separar aqueles que não rezam a nossa cartilha, aqueles que não comungam do mesmo pensamento, das mesmas doutrinas que nós. É por isso que nós temos que aprender a revelação de Jesus sobre ser o bom pastor. Quando acontecer isso, nesse momento que vem à sua memória, Jesus é o meu bom pastor. E se ele se revela como o bom pastor, é porque tem o mau pastor. Tem o pastor, como ele diz aqui, ladrões e salteadores, e estão mais preocupados com eles mesmos do que com as ovelhas. Esses, quando vem o perigo, eles fogem. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Esse é Jesus. É esse quem você tem que lembrar, é esse quem você tem que buscar, e é esse quem você tem que entender. Enquanto que aqueles, os fariseus e os do neofarisaísmo, fazem de tudo para que você seja saqueado. Ou seja, eles querem que você saia, né? Então saia do nosso convívio, vai, né? Se junta aí em outro pensamento, em outra corrente, em outra doutrina, porque você não está aqui, né? Foi o que os fariseus fizeram com ele. Saia, expulsaram ele. Você não é mais bem-vindo aqui. Nem os seus pais quiseram apoiá-lo. Foram indagar os pais dele e os pais deram uma evasiva, né? Ele é adulto, pergunta para ele aí, não tem nada a ver com isso. Mas eles colocaram, não é, esse homem como se fosse do lado de fora para ser saqueado. Irmãos, pensa comigo na ilustração. Uma ovelha é um animal indefeso, concorda comigo? Para que é o aprisco? Para que são os currais? São construções, muitas vezes até simples, feitas naquele momento ali, naquela época, com pedra mesmo, um cercado com pedra, em que eram trazidas para dentro daquele cercado à noite. Porque à noite havia maiores perigos, os perigos, né, dos animais selvagens que atacavam, lobos, leões e até mesmo ladrões. Então era para que elas ficassem ali dentro do aprisco, guardadas, protegidas dos perigos. O que é a imagem quando alguém coloca uma ovelha do lado de fora do aprisco? Pensa nesse sentido do pastor e da ovelha. É como se você quisesse matá-la. Olha, fica aí do lado de fora. Agora você está suscetível aos ataques, aos roubos, às presas, né? Fica aí do lado de fora. É exatamente essa a imagem, uma tentativa para que a ovelha seja saqueada. E aí Jesus se revela como alguém que quer cuidar dela. É o que acontece nesse momento. Ele é expulso, mas Jesus, imediatamente no versículo seguinte,
Jesus se revela ao cego, porque ele vê o que foi feito com aquele homem e pensa então naquele momento, essa ovelha não pode ficar desgarrada. Ela precisa conhecer o verdadeiro pastor. Ela precisa conhecer aquele que verdadeiramente quer cuidar dela. No versículo 9 e 10, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto aqueles querem que você seja saqueado, que as ovelhas sejam saqueadas, Jesus é aquele que quer cuidar, é aquele que quer colocar você do lado de dentro, quer que você tenha, né, o alimento, a pastagem, como o próprio Davi menciona no Salmo 23. Veja, eles tinham até o Salmo 23 para ter a imagem que Davi dava de Deus, sendo o pastor, mas muitos não conheciam, muitos não se lembraram disso, não vinha à mente deles as palavras de Davi, mas Davi já dizia isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei seguro, o teu cajado e o teu bordão me consolam. Então, Davi procura revelar que Deus é aquele pastor que leva a ovelha a pastos verdejantes, que quer cuidar da ovelha, que quer proteger a ovelha. Então Jesus é a porta e ele oferece a sua vida pelas ovelhas. Versos 11 e 14. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No 14, mais uma vez, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus, por 2 vezes, diz: eu sou o bom pastor. Eu quero cuidar delas. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu dou a vida pelas ovelhas. Queridos, quando nós olhamos para a ilustração de Jesus dizendo que ele é a porta, vem à nossa cabeça, né? Quando porta é algo que primeiro dá a impressão de segurança. Quando você entra na sua casa, você larga o seu carro no estacionamento, você tranca a porta da sua casa ou o seu carro. Quando você chega em casa, você fecha, né, vai dormir, você fecha a porta da sua casa. Ela te dá uma sensação de segurança. A porta aparenta, né, dá a impressão de dignidade. Quando nós dizemos, né, que queremos sair de cabeça levantada, sem vergonha, dizemos assim: eu vou entrar ou eu vou sair pela porta da frente. Não dizemos isso? Eu vou sair pela porta da frente porque eu não tenho do que me envergonhar. Ao passo que ficamos indignados quando alguém que não merece sai pela porta da frente. Quando vemos que um bandido saiu da cadeia, fugiu, é assintoso ouvir dizer assim: ele ainda saiu pela porta da frente. Olha só. Por quê, irmãos? Porque Jesus é a porta e não pode passar por ele quem não é digno, quem não se rendeu a ele, quem não reconheceu o seu senhorio. Por isso ele diz: o ladrão, ele pula, ele não entra por aqui, ele vem por outro lugar. Por isso, irmãos, Jesus está dizendo que ele é a porta. Ali, naquele momento, em muitos desses currais, a própria porta era o pastor. Era uma construção apenas com uma abertura na frente. E quem ficava ali naquela abertura era o próprio pastor. Não tinha uma porta com tranca, nada disso. Apenas pedras colocadas em cima das outras, com uma abertura para as ovelhas passarem. Assim que a última passar, o pastor fica ali. Então ele é a porta por causa disso também. E ele é quem vai dar a sua vida. Se porventura vier o ladrão e ousar entrar pela porta, ele está ali. Se necessário for, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu vou defendê-las. Se for necessário, eu vou dar a minha vida por elas.
Queridas, veja como isso é significativo quando entendemos a passagem de Jesus se revelando como o bom pastor. Num contexto, num momento em que um homem que foi curado, alvo da misericórdia e da graça de Deus, é tido como indigno, não merecedor daquilo, e ainda assim é expulso, tirado do convívio daquela sociedade. Segundo, que nós precisamos aprender é que Jesus, ele guia as ovelhas. Ele sendo o bom pastor, ele as guia. No verso 3 e 4, diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Veja, Jesus agora diz que ele, esse bom pastor, vai adiante delas e elas o seguem. Ovelhas que reconhecem a sua voz. Jesus deu muita ênfase nessa passagem ao aprisco, porque é um lugar de segurança, como já expliquei, um lugar de guarda permanente. Então, ovelhas que querem se sentir seguras estão no aprisco do pastor. Ovelhas que entram para o aprisco do Senhor, ali estão seguras, ali estão guardadas, ali tem alimento, ali tem alguém que se preocupa com elas. Ovelhas fora da contenção, como eu disse, são presas fáceis. Ovelhas não saem se não for com a companhia e a direção do pastor. Quando vão para o campo, o pastor vai adiante delas. O pastor vai vendo, não é, os perigos, vai observando os caminhos, ele vai guiando, conduzindo as ovelhas. E se o pastor não for bom, a ovelha também é presa fácil. Então, ovelhas fora do aprisco, fora dessa contenção, são presas fáceis. E as ovelhas que hoje estão aí como que largadas, se sentindo desmerecidas da graça e da misericórdia de Deus, são também presas fáceis. Presas na mão do inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. Jesus faz uma própria ilustração de Satanás com esse ladrão que pula, né, e não entra pela porta. Ele está pronto para matar, roubar e destruir. E são presas fáceis também na mão dos outros, dos maus pastores, que estão aí também prontos para levá-las apenas para tirar benefício próprio. Então são presas fáceis, se não for o bom pastor. Veja o que ele diz no versículo 12 e 13. O mercenário, que não é pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. No verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Veja então que ele fala a respeito do mercenário. O mercenário apenas quer o proveito. Quando vem o perigo, ele não dá a sua vida. Ele, se vê o lobo se aproximando, ele foge. E aí o lobo vem, arrebata e dispersa as outras. E esse mercenário foge porque ele não tem cuidado com as ovelhas. Então Jesus está para guiar as ovelhas, primeiro para mantê-las no aprisco. E aí, se tiver que sair, saia com o pastor. Não se aventure, ovelha, não sai do aprisco desacompanhada. Amém? A nossa companhia é o Senhor. Jesus é o seu companheiro. Jesus está contigo. Jamais os abandonarei. Promessa dele. Então, ovelha, não sai do aprisco desacompanhada. É Deus quem vai adiante dela. É Deus quem vai nos conduzindo. Se nos aventurarmos a sair sem Ele, vamos ser presas fáceis. Vamos ficar aí passando a noite, né?
à mercê dos perigos, à mercê dos bandidos, a toda a sorte de desgraças. Por isso, Davi disse que podia andar até pelo vale da sombra da morte. Porque ele, ainda que estivesse nesse lugar, se o Senhor estiver comigo, não temerei mal algum. Ovelha pode ir até o vale da sombra da morte? Sim, mas acompanhada, guiada pelo Senhor. Ovelhas não podem andar, não podem se aventurar por aí, se não tiverem Jesus. E se não tiverem, irmãos, caem mesmo. Caem porque o vale da sombra da morte é tenebroso e não perdoa. Ele é recheado de ladrões e mercenários, prontos a arrebatar a sua alma. Então, ovelha não sai desacompanhada, mas com o Senhor não há impedimento. Com o Senhor não há perigo algum. E há um número cada vez maior de ovelhas desamparadas e feridas. É verdade que algumas são até fujonas, não é? Algumas, de fato, não querem ficar. Algumas saem por vontade própria. Mas há ovelhas que estão sendo expulsas. Há ovelhas que estão se sentindo repelidas. E para essas, o Senhor Jesus se revela como bom pastor. Não fique desamparada. Você não ficará aí ao léu. Você tem o bom pastor. Você tem alguém que se preocupa com você. Para essas, Jesus se dirige ainda hoje, dizendo, eu vou te buscar. Muitas estão por aí até se sentindo desmerecidas da misericórdia e da graça de Deus. Como aquele homem, talvez pudesse pensar, bom, eu fui expulso, eu realmente sou um miserável e não mereço, né, ser resgatado, não mereço ter um convívio, não sou digno de uma comunhão. Mas Jesus foi naquele momento buscá-lo. E Jesus está dizendo hoje ainda, eu vou te buscar. Ainda que você queira fugir de mim, eu vou atrás de você, porque eu te amo. Terceiro, o bom pastor não abandona ovelha nenhuma. Essa é a imagem que Jesus quis também mostrar ali naquele momento. Lucas, capítulo 15, uma passagem bastante conhecida também. Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao 7, é a passagem em que Jesus também diz aos fariseus a respeito das ovelhas. Ele diz uma parábola. Lucas, capítulo 15, do 1 ao 7, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Mais uma tentativa de colocar uma classe de pessoas para fora do relacionamento de Jesus. Jesus estava indo a eles, e eles então murmuravam, dizendo, esses não são dignos, mas eram exatamente os fariseus e os escribas. E aí no verso 3, então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na nos ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus aqui nesse momento está dizendo aos publicanos e fariseus algo parecido, um contexto que estamos aqui vendo, e ele diz lá no Evangelho de João. Jesus diz exatamente sobre um pastor que tem 100 ovelhas, mas por uma ter se perdido, deixa as 99 e vai em busca da outra. Jesus é o bom pastor que não deixa nenhuma ovelha perdida.
Mais uma vez, como nós vimos, os mercenários tentam deixar pessoas fora do aprisco à própria sorte. Não, eles são pecadores. Você está comendo com eles, eles não são merecedores. Mas Jesus disse a eles por várias vezes: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus disse por mais de uma vez: eu não vou abandoná-los. Embora haja as 99 ali junto de mim, eu vou atrás dessa que fugiu. O bom pastor então veio justamente para isso, para buscar a ovelha perdida. E agora, sob a luz de uma nova parábola, Jesus procura revelar a mesma face de Deus, a face de alguém que vai em busca da ovelha, que vai atrás daquela que parece que não é merecedora, aquela que parece que quis fugir, algumas que ficaram e algumas que se perderam, e a que se perdeu. Olhando para esses dois lados, nós podemos divagar o pensamento das duas. Se é que podemos fazer esse exercício, né? Um exercício imaginativo. Imagina a imagem, né, de um bom pastor, alguém que tem 100 ovelhas, e está ali cuidando das 99, e descobre que uma se perdeu. Ele, é claro, o bom pastor, eu vou atrás dela. As 99 ali, sendo bem cuidadas, né, pelo pastor, com todo carinho, com todo alimento, elas podem pensar assim e dizer para o bom pastor: para que você vai atrás dela? Ela não quis fugir. Fica aqui com a gente, fica aqui com as 99, deixa ela, não foi vontade dela, não foi ela quem quis, então deixa ela por lá. Ao passo que a que se perdeu pode estar pensando: eu não sou digna de fazer parte de um aprisco, não sou digna de ter a comunhão de outras ovelhas, eu preciso mesmo, mereço mesmo é ficar aqui, largada à própria sorte, perdida, mereço morrer, ou isso não é para mim. Mas o bom pastor não deu ouvidos nem às 99 e nem a que fugiu. Ele foi atrás dela, largou as outras ali. Tivessem pensamento a respeito dela ou não, foi atrás dela. E assim ele hoje faz também. Muitas que a igreja, inclusive, até coloca do lado de fora, mesmo inconscientemente, irmãos, mesmo sem você querer, você coloca algumas pessoas do lado de fora do aprisco. Nós cometemos esse erro. Achamos que um ou outro não é digno de estar no aprisco de Jesus. E talvez o que está fora esteja assim pensando. Eu já conheci pessoas que diziam para mim: esse negócio de Jesus não é para mim. Eu não sou merecedor disso. Eu sei que é legal, mas isso não é para mim. Meu negócio é ficar perdido mesmo, eu sou errado. E Jesus, como bom pastor, o que diria? Eu vou atrás dela, porque eu a amo, porque eu quero cuidar dela, porque eu me importo com ela, eu vou buscá-la. E é o que ele diz, voltando lá ao Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10. Perdão, João 10, verso 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Veja o que Jesus diz: a minha ovelha ninguém tira de mim. Ou eu dou espontaneamente, ou não. Ninguém tira ela de mim. É dele. Mas nós, insistentemente, às vezes erramos, queremos tirar a ovelha da mão de Jesus. Queremos: não, Senhor, essa aqui não merece, essa não é digna, deixa ela do lado de fora. Essa não faz parte do nosso convívio, essa não comunga dos nossos ideais, não concorda com as nossas doutrinas. Essa tem que ficar do lado de fora, Senhor.
Mas Jesus diz: eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Não adianta ficarmos zangados, porque Ele tem autoridade para ir buscá-la. Não adianta as 99 fazerem beicinho e falar: não vai, Senhor, deixa ela lá. Ela não merece, não foi ela quem quis. Ele diz: eu tenho autoridade para ir buscá-la. E é isso que ele faz. Então Jesus se revela como um pastor, porque ele recebeu esse mandato do seu Pai. Não somos nós que mandamos em Jesus. Não somos nós que dizemos que esse ou aquele pode estar aqui ou não, ou que esse ou aquele pode se apropriar da misericórdia e da graça de Deus e outros não. Jesus, como bom pastor, ensina que ele tem a autoridade para reavê-la. E assim, como Jesus foi buscar o ex-cego que ele havia curado, Jesus ainda está à procura das desgarradas, das oprimidas e até das excomungadas. Muitas estão por aí, irmãos, desgarradas. Veja Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 6 ao 8. Deuteronômio 31, do 6 ao 8, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Jesus, então, pratica o que está aqui em Deuteronômio 31. Jesus vai adiante, ele jamais te deixará, não te desamparará. Não te atemorizes e não temas. Se você está se sentindo como uma ovelha que foi colocada do lado de fora do aprisco, se você, aqui, ou alguém que está ouvindo pela internet, se você está passando por essa situação, sendo oprimido ou se sentindo como que excomungado, Jesus se importa com você. Traga à memória a imagem do bom pastor, aquele que não te desampara, aquele que não te abandona, aquele que vai adiante de ti, aquele que te fortalece. Nós fazemos parte do outro aprisco mencionado pelo Senhor, lá em João 10, do versículo 16. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Esse aprisco que Jesus estava se referindo eram os gentios, dos quais nós fazemos parte. O Evangelho nos alcançou. Então agora estamos nesse aprisco em que há um rebanho só. O rebanho formado pelos gentios e pelo povo de Deus que se converteu. E agora há um pastor para nos guiar, Jesus. E ele é o bom pastor. Então não dê ouvidos aos salteadores. Não dê ouvidos aos mercenários. Deus se importa com você. Deus se incomoda com você. Não há salvação fora de Jesus, mesmo com toda a sua decepção. Se você se encontra decepcionado, abatido, oprimido, desgarrado, creia que não há salvação fora dele. Entenda que Jesus é a porta e é necessário entrar por ele. Ele é o caminho. Então, não fique do lado de fora. Deixe que ele te resgate nos ombros. Às vezes, nós ficamos pensando muito nos resgates, da vida e gostaríamos de ser resgatados, levados no colinho, levados nos ombros. Essa é a imagem que Jesus
demonstra na sua parábola, mas deixe-se resgatar. Queridos, se for pelos ombros, tem ovelhas que são resgatadas puxando pela orelha, não é, pastor? Tem algumas que são agarradas pelo pelo. Queridos, do jeito que for, do jeito que ele te resgatar, se não for nos ombros, se entregue a ele e se alegre com ele. A imagem é de que ele volta para casa com a ovelha e há alegria. Então se alegre com ele e se entregue nas mãos dele quando ele for te buscar. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado por ser esse bom pastor. Por se revelar, meu Deus, naquele momento. E ainda hoje, Pai, é necessário que muitos cristãos entendam, conheçam esse Jesus que é o bom pastor. Aquele que se preocupa com as atrocidades que são feitas, meu Deus, do mundo afora, naquilo que se denomina por Igreja do Senhor. Tantas pessoas, meu Deus, sendo maltratadas, oprimidas, sendo excomungadas, colocadas, ó Deus, à própria sorte, aos perigos, aos mercenários. Ó Deus, o Senhor é um pastor que se importa com elas. É um pastor que deseja o resgate delas. Ó Pai, que haja na nossa memória isso também, quando passarmos por essa situação, que venha à nossa memória o bom pastor, aquele que cuida de nós, aquele que se importa com o nosso bem-estar, aquele que quer, meu Deus, a nossa segurança. Ó Pai, que para isso nós sempre estejamos atrás do Senhor. Que o Senhor sempre esteja adiante de nós, nos conduzindo, nos levando para fora, nos caminhos, nos vales da sombra da morte, meu Deus, nos vales verdejantes, onde for, meu Deus, mas queremos estar sempre com o Senhor. Jamais, meu Deus, sozinhos, porque há muitos perigos, meu Deus, aí fora. Há muitos, meu Deus, querendo arrebatar a alma das ovelhas. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos conduza. Se porventura, meu Deus, estivermos desgarrados, estivermos perdidos, algumas até fujonas, Pai, mas algumas até se sentindo indignas da Tua misericórdia. Ó Deus, que se entreguem, se lancem nos Teus braços no reencontro e que cheios de júbilo voltem com o Senhor para a segurança do Teu aprisco. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse cuidado, obrigado por ser a nossa porta. Obrigado porque o Senhor de fato deu a sua vida por nós. Obrigado, meu Deus, que nós jamais nos esqueçamos de que o Senhor é o nosso bom pastor. Assim nós oramos, Pai, te agradecendo e o fazemos em nome de Jesus. Amém.